dia a todos. Vou toque super rapidinho, para a gente também não ficar estendendo muito, já começa a bater um pouco de fome, então a gente não vai se alongar, é um papo rápido. Eu queria falar e compartilhar com vocês um pouco sobre uma visão que a gente vem criando, a gente vem falando bastante com alguns clientes em alguns lugares, que é a dicotomia, que esse mundo antagônico que o nosso universo de dados ele acaba enfrentando, né? Tem histórias de pastelarias, tem um monte de coisa, mas, no fundo, tem um antagonismo, e a gente vai falar sobre isso. Bom, meu nome é Gabriel Marostegan, eu sou Head de Dados na CIT. Para quem não conhece, a CIT é uma empresa brasileira, mas já atua globalmente, uma especialista digital, e a gente tem como propósito gerar impacto nos nossos clientes através da tecnologia. Então, a gente fala de estratégia, fala de design, fala de produto e fala de dados, assim como outras vertentes, outras capabilities da tecnologia em si. Atuo com dados há mais de 16 anos, desses 16, 13 na CIT. Então, a gente tem uma história bastante grande para compartilhar com vocês. Mas vamos lá. O fato é que tudo que a gente falou um pouco hoje, a gente tem cada vez mais certeza que o nosso mundo ele encontra-se cada vez mais complexo. Complexo por desafios econômicos, saúde, desafios culturais, educação, enfim. As empresas deixaram de viver dentro do seu próprio ambiente, isso espalhou, né? Então, hoje, não tem só os dados da minha gavetinha, do financeiro, do meu RH, etc., mas eu tenho que estar preocupado no canal digital, lá do outro lado do mundo, do que está acontecendo e assim por diante. Tudo se tornou mais complexo de maneira geral. E a gente tem esse sentimento aqui. Cara, está muita confusão. Tem um pouco de desordem nesse mundo. Mas por que isso acontece? Porque existe um pouco, agora trazendo aqui para o nosso mundo de internet, a diferente expectativa e realidade. Expectativa que o nosso mundo de dados fosse tão simples quanto o cubo mágico, ou não tão simples, porque não é fácil montar, eu nunca consegui montar um, por sinal, eu desisti diversas vezes, mas a nossa realidade são uma série de peças de quebra-cabeça espalhados em silos, um universo que se torna cada vez maior. A expectativa e realidade, ela, no dia a dia, no nosso dia a dia, ela se encontra, ela é causada por esses dois elementos. Demandas estruturantes e demandas analíticas. Demandas da pastelaria, eu vou usar um pouco tomar liberdade de usar os outros tópicos aqui, mas o problema da pastelaria e o problema da PRI, aqui do outro lado, né? A gente vive isso. Como que eu consigo construir uma plataforma de dados que acelere a tomar decisão e como que eu atendo esses clientes mais rapidamente? No final do dia, é isso que a gente vive. Eu vivo a pastelaria no... Calma, velho, vai devagar, eu já vou responder, me dá mais 15 dias. E eu tenho a PRI do outro lado, tipo, eu quero meus dados, onde eles estão. Essa é a nossa realidade. A gente vive essa dicotomia no mundo dos dados. E não é de hoje. Isso já é bastante antigo, esse desafio. A gente teve o Roberto Wortmans. Em 1980, ele estava fazendo uma pesquisa, escreveu um livro sobre excelência do mundo corporativo, estudando Toyota e o mercado americano de automóvel, qual que era essa grande diferença, por que uma tinha tanto sucesso, outra menos, e ele trouxe isso no livro dele. Então, não é de hoje que a gente tem esse desafio, é de bastante tempo. Ele dizia que as empresas são ricas em dados e pobres em informação. O fato é que o cenário todo ele já está piorando. As nossas informações já estão morrendo. Isso aqui é um artigo do MIT que saiu na semana passada, dia 18 de novembro, escrito pelo Eric Sherman, e eu trouxe são 5 pontos, o próximo ponto está no próximo slide, mas ele já fala que de 3 a 5 anos, os nossos sistemas de armazenamento se tornarão ilegíveis. Aqui embaixo, ele já fala que, nos próximos anos, serão gerados o dobro do total de dados de tudo que a gente gerou desde 1946, no início da era da computação. E o mais incrível é que, lá em cima, a gente está vendo que há conjuntos de dados que já se perdem, porque ninguém imaginava usar aquela informação, então aquilo foi ficando tão ultrapassado, e hoje a gente sabe que a cada fagulha, parte de um dado é extremamente importante para melhoria e otimização de um modelo de recomendação de renda variável, etc. E o que mais grave, os formatos mudam e se multiplicam com o tempo. E aí fica uma pergunta para a gente, como que a gente consegue utilizar da melhor maneira os nossos recursos para preservar as coisas e os dados que a gente vem coletando. Provavelmente já tem centenas e milhares de
bytes e terabytes gerados nesse dia hoje pelo mundo todo, ainda mais em Copa do Mundo, imagina tudo que não está rolando. Por sinal, não sei se vocês, bom, certamente vocês acompanharam o jogo ontem, mas teve um dos jogos de ontem, tinha os dois técnicos, né? Tinha um técnico ali já acompanhando na famosa pranchetinha, e tinha um outro técnico simplesmente sentado no banco, junto com os jogadores de reserva, com 2 monitores, acompanhando informações em real time. Olha só que nível de informação e mudança tecnológica a gente vem sofrendo. Pois bem, isso aqui é o que mais me chamou a atenção. Olha só que curioso. Também está na mesma matéria, e ele fala que já a NASA tem um exemplo de que as informações estão morrendo, exemplo prático. A gente tem a informação que a NASA gerou cerca de 170 fitas de dados durante a expedição do Apollo sobre a poeira lunar. E o que aconteceu? Em meados de década de 2000, vamos resgatar aquelas informações? E eu tive um problema, que a tecnologia utilizada para gravar aquelas informações já não tinha mais máquina para ler aquelas informações. Os nossos dados estão morrendo. E como que a gente lida nessa dicotomia? Como que eu acelero e transformo tudo isso? Sai do on-premise e vai tudo para a cloud de uma vez? Talvez, mas não é simples, tem um custo. Muito bem. Aqui tem 3 palavrinhas que eu acho que ajudam a gente a encontrar esses caminhos. Esses caminhos foram, provavelmente, todos os cases que a gente já ouviu hoje, eles tocam esses elementos. É um pouco de equilíbrio, equilibrar um pouco a nossa ansiedade e dividir e priorizar as demandas estruturante e analítico. Como que eu mitigo esse gap, essa jornada que se torna tão longa. Tem a frugalidade, que é como que a gente trabalha nesse mundo de que a tecnologia ela é tão abundante. Eu trago escassez para esse tema e fazer mais com menos. Essa frugalidade que a gente precisa ter nas nossas culturas e na nossa cabeça. E, por fim, a orquestração. Por que orquestração? Porque é um ecossistema que não é simples, ele é complexo, de fato. Eu tenho uma série de coisas para lidar, e ainda, se eu tirasse a tecnologia, fosse tudo totalmente resolvido, a gente só tem um problema, que é cultura, para resolver, que não é nada simples. Então, exige orquestração. E quando a gente fala de ecossistema de dados, aqui, claro, de maneira bastante lúdica, aqui a gente representou por 3 icebergs, que é o famoso, se a gente enxerga só uma parte do problema, mas a complexidade dele é muito maior. E por que a gente trouxe isso daqui? Porque é a maneira como a gente acredita de começar a resolver esse problema que a gente tem de tão complexo. É um pouco de simplificar esse escopo, diminuir um pouco essa complexidade, consigo avançar um pouquinho mais, valido se eu estou conseguindo um caminho certo, e aí eu acelero. Basicamente, é o que a gente falou a manhã toda de casos de uso, que aceleram a adoção, que aceleram a evolução de plataforma, que aceleram a inteligência e tomar decisão. No final do dia, é sobre entender a complexidade do problema e aprofundar à medida que é necessário, não quando eu quero, quando é necessário. Isso é trabalhar com casos de uso. É romper essa complexidade da arquitetura, romper a complexidade da governança, da análise, dentre outras que a gente tem, e eu trago o caso de uso recortando esses desafios, gero esse valor mais rapidamente, antecipo esse valor e acelero a escala de uma solução. É assim que a gente vem praticando em alguns clientes e vem conseguindo driblar um pouco dessa complexidade do mundo da dicotomia do mundo de dados. Claro que, quando a gente fala disso aqui, recortar, para simplificar, eu vou gerar uns débitos técnicos, vou gerar uns negócios amarrados ali no arame, mas precisa de alguns princípios para que isso permaneça sustentável minimamente. E esses princípios todos a gente encontra nos casos que a gente ouviu hoje. Vou começar do lado direito, e a gente fala ali de orientado a resultado, foco no impacto de negócio que a gente vai gerar, o ambiente colaborativo para que a gente traga lá as PRIs junto com a gente, estou usando de novo seu nome, Pri, junto com a gente, quando vai desenhar a solução, e faça teste quase que real time, ou o mais próximo possível dessa adoção. Transparência e imparcialidade, muito se fala de viés, é uma preocupação que a gente tem que ter. Estou olhando o universo de dados que eu deveria usar, estou sendo transparente, tem viés nesse machine learning, nesse AI, enfim. Abordagem evolutiva, segurança e privacidade, eu não preciso nem falar, é a primeira parte do nosso problema, sempre tem que partir
olhando segurança e privacidade. É o saber aonde eu quero chegar, o pensar grande e começar pequeno, mas acelerar os passos. E, por fim, conseguir fazer uma gestão de incerteza, porque, afinal, dado é absoluto, mas ele é um processo de descoberta. Ele não é tão cartesiano quanto 1 mais 1 é igual a 2. A gente divide esse desafio todo tem um entendimento que é uma evolução contínua, não necessariamente ela é linear, e a gente poderia dividir em 3 dimensões. Uma dimensão que é a evolução da plataforma de dados, que é sair lá do dado não estruturado até o ponto que eu tenho esse dado enriquecido, automatizado, evoluindo automaticamente. O outro lado, que é a inteligência híbrida, quando a gente fala que, de fato, agora eu vou gerar valor sobre aquela plataforma que eu capturei o dado. E a inteligência híbrida, por quê? Não é só o AI. Tem muitos problemas que a gente resolve com a inteligência humana também. E, no fundo, o AI é uma escala da inteligência humana, é a potencialização da inteligência humana. Então, aqui, no fundo, é sobre inteligência. Por isso que a gente chama de inteligência híbrida. E a intersecção desses 2 eixos é o que forma uma estratégia de dados, é orquestrar essa estratégia. Orquestrar o quanto que eu evoluo numa plataforma, o quanto que eu aplico de uma inteligência, e eu vou fazendo essa crescente, de alguma maneira, acontecer. O que a gente aprendeu? Não existe o segredo, não existe a bala de prata, não existe um único caminho. Mas tem 3 caminhos que, geralmente, são os mais comuns e que aceleram também essa experiência. Os 3 caminhos são esses, e alguns lugares que a gente já passou e veio ajudando alguns clientes, alguns de vocês, inclusive, fazem parte desses logos. Mas uma primeira jornada, geralmente, é quando a gente pega o caso de uso no extremo, pega um problema de negócio, vou resolvendo, vou trazendo inteligência, vou habilitando inteligência, e eu tombo uma parte desse desafio para a plataforma, eu faço essa curva dessa maneira. O gráfico do meio é exatamente o oposto. Eu vou evoluindo a plataforma, entendo que se tem alguma necessidade de negócio, e eu vou empurrando, eu vou estimulando uma inteligência analítica. E o terceiro e último gráfico é quando a gente faz os 2 ao mesmo tempo. No final do dia, é sobre sair de um lado e para o outro. Mas o como isso acontece pode ser muito diferente, porque aqui está o problema da cultura. Tem casos, por exemplo, que a gente já chegou a fazer essa inteligência híbrida em 90 dias. Como que eu fiz isso tão rápido? Ativar um dado, ativar uma inteligência híbrida em 90 dias, em produção, respondendo uma dor de negócio, porque a gente foi lá e pegou um problema muito específico, diminuiu essa complexidade toda, trouxe para a mesa, produziu isso e colocou em produção. Agora, geralmente, a linha de plataforma de dados, ela tem um outro lado. Ela começa pela tecnologia, até a gente trazendo esse convencimento da área de negócio. Para caminhar, essa jornada depende de 3 elementos. O primeiro elemento, que a gente está falando de problema de negócio, eu trouxe aqui como fazer um assessment, entender o seu momento, aonde você está, para que direção você quer, e identificar quais são as oportunidades de caso de uso, que aqui eu trouxe como descoberta de negócio. É falar sobre estratégia, sim. Existem diversas discussões, inclusive, sobre o papel do CDO ou CDAO. É business, é tecnologia, onde essa pessoa fica? Ninguém sabe, e a gente talvez nunca vai saber. Mas o fato é sobre falar estratégia, é sobre falar de negócio. O segundo momento, que já parte dos primeiros passos em caso de uso, diminuir aquela complexidade, caminha um pouquinho ao MVP que a gente viu da XP, por exemplo. Quando dou lá, mexe um pouquinho aí, avança, vê o que você descobre e retorna para mim. Essa é a etapa 2. E, por fim, a etapa 3 é quando a gente consegue trazer a solução mais completa, mais profunda, gerando escala e ganho exponencial. Vou mostrar 2 ferramentas que a gente tem aplicado, a gente desenvolveu com a nossa comunidade de dados dentro da CIT, a gente tratar e a lidar com os problemas dos nossos clientes. Isso aqui é uma matriz simples, isso aqui é uma matriz onde a gente tentou, de alguma maneira, com uma certa ousadia, falar que a gente está tentando, porque não é, de fato, simples, mas é um ferramental que a gente tem trabalhado para tentar identificar o nível de maturidade aonde eu estou nesse universo, qual o tamanho do meu desafio. No fundo, ele passa por 4 grandes perspectivas, o Product Management, Reliability, Data as a Product, Data as a Service. São como se fosse dimensões ou pilares, enfim, que ajudam a gente a identificar em que momento a minha área de negócio está, para que eu consiga definir o meu próximo passo, o meu roadmap, por onde eu começo. Talvez eu tivesse com ansiedade e de estar trabalhando aqui na análise preditiva, prescritiva,
mas eu não tenho dado ainda, falta um pouco da governança. Então, eu preciso gastar um pouquinho de energia aqui. É uma tentativa de ajudar a assentar a poeira nas ansiedades e setar o próximo passo. E uma outra ferramenta é essa daqui, quando a gente fala de jornada de consumo do dado. Basicamente, a gente trabalha do ponto de vista de quem vai consumir. É como se a gente estivesse desse lado aqui, a Pri. Pri, quando você vai precisar de um dado, o que acontece? Como que é esse macroprocesso? Claro que aqui está como exemplo, né? Mas aqui é um pouco de técnica de design com o problema de dados que a gente trouxe. É um exemplo para demonstrar. Então, a gente mapeia qual que é essa macro-jornada. Então, primeiro eu vou lá, nesse lado aqui, entendo a minha necessidade de negócio, qual é a estratégia de dados, se eu tenho esse dado ou não tenho. Capturo esse dado, vejo se esse dado está correto, entendi, faço as devidas transformações que ele precisa, faço as minhas análises, meu modelo, gero visualização e insight. Isso aqui é o processo macro, geralmente é o que acontece. E a gente vem mapeando em camadas quantidade de problemas que a Pri tem quando ela vai passar por isso, aonde está o principal dor dela. Quais são as emoções, possivelmente, que ela sente, quais são os momentos de raiva que ela tem, ou que ela está super satisfeita. Isso aqui, o anterior, mas isso daqui ajuda a gente a encontrar, entender quem eu sou, qual que é o meu problema, o próximo passo, e, de fato, aonde que eu consigo gerar o valor de maneira que puxe o meu caso de uso e avance e ganhe velocidade. Essas são duas ferramentas que a gente tem utilizado, e eu finalizo aqui com vocês falando que o essencial é encontrar equilíbrio entre estruturante e impacto de negócios. E, para isso, a gente tem que pensar em eficiência dos nossos recursos, agilidade em nossos processos, flexibilidade de aprendizado e, por fim, a descentralização do nosso conhecimento, do que a gente cria quanto modelo, e a mentalidade de contribuição. Muito obrigado.